tua unção, que a tua graça seja abundante nessa aula. Estamos sempre na expectativa das operações do Senhor. O nosso coração está cheio de gratidão, o nosso coração está aquecido, o nosso coração está voltado para o Senhor. Nós queremos te conhecer como nunca te conhecemos. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a nossa grande alegria. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lembrando do dia 15, naquele Léo, não é, Léo? E você que quer abençoar o movimento do dia 15, procure o Léo, não é? Movimento no sapo. Não é? Vai ser bênção no sapo. Amanhã estou indo para a Bahia, volto segunda. Eu ia até segunda-feira, ia passar em Salvador para passear com a Débora e tal, e com minha mulher, mas Deus disse, não, terça-feira você não pode faltar, porque é um tempo de implantação do novo ministério, agora não dá para dar, assim, tem que estar focado, muito focado. Então eu vou amanhã direto para Itabuna, e você diz, né, com a agenda cheia, né, eu e minha mulher, pregando várias vezes, várias reuniões diferentes. E os irmãos estejam orando, não é? É muito interessante como que conversei com a pastora Delvânia, com o pastor William, né? Semana passada estava em Cabo Frio. Estava em Cabo Frio? Acho que era. Eu falei esses dias, né? Conversei com eles pela internet, assim, falando mesmo pela internet. Não, foi internet, né? Eu estava falando com eles. E assim, é um tempo novo lá na Bahia, irmão. É um tempo no Igreja da Bahia, né? E eles estão encarnando a questão do novo ministério de uma forma muito linda. Foi muito bom. E eles estão recebendo muito a palavra que Deus tem trazido. E eu creio que vão ser dias muito especiais, esses dias na Bahia, na questão do novo ministério, né? Falando do ministério, foi muito interessante, né? Estava conversando antes da aula com a Cleide, uma ovelha velha, que nós temos, quer dizer, uma das mais antigas, né? De tempo aqui. Tu tem quantos anos aqui, Cleide? Eu tenho mesmo. Estava grávida ontem. Tem 20 anos aqui mesmo? É mesmo? Estou aqui com quantos anos? O que eu estou querendo saber? 21 mais a idade que ela chegou aqui, vai saber o quê? Tu tem quanto hoje? 49 menos 21, você tinha 27. É mesmo, né? Interessante, né? Mas ela deu um testemunho muito interessante para mim. Vem cá, Cleide, falar para toda a terra aqui. Legal, gostei. Irmãos, é aquilo que eu falei para vocês, só questão do ministério. Deus vai pegar um a um. Entendeu? Deus vai pegar um a um. Um a um. Estou orando, Deus vai pegando um a um. Porque é algo diferente na paróquia, se você não entendeu ainda. Não é? Há algo diferente na paróquia. Fala, Cleide, o que você falou para mim. Sim, fala o que está no teu coração. Eu estava comentando com ele no início, que ele estava falando que ele se sente como se fosse um pastor novo. E eu me senti exatamente assim quando eu cheguei aqui há 21 anos atrás. Eu estava vindo da Igreja Batista e eu vim visitar, e quando eu entrei aqui eu senti uma unção muito grande. Uma unção que eu nunca tinha sentido antes. E aquela unção me fazia voltar. Eu ficava contando os dias, né? Só vinha domingo. Naquela época tinha culto às segundas. Era o que tinha o nome do culto? Da unção? Noite da unção. Acho que era. A busca de depois.
Então eu vinha domingo. Vamos ouvir, irmão. E eu ficava contando os dias e parei de ir lá na minha igreja porque eu não consegui voltar. Ex-igreja. Eu não conseguia mais ir para lá. Eu passei a vir e eu ficava contando os dias para chegar domingo. Depois eu passei a vir às segundas também. E eu falei com ele que esses dias, há uns 3 domingos atrás, ele estava pregando algo que não é novo, né? Porque ele não está pregando algo novo, mas que aquilo entrou de uma forma nova, com uma unção nova, e eu voltei a sentir o que eu senti há 21 anos atrás. Aquela sede, aquele desejo de estar aqui, porque eu estava acomodada mesmo. E eu comecei a sentir fome, uma nova sede, uma nova unção, um novo desejo de estar aqui, de ouvir, né? E isso tem refletido na minha casa, né? Essa sede, essa busca, né? Essa vontade. Já até entrei no grupo de visitação, porque particularmente eu não gosto de trabalhar em igreja, nunca gostei. Não sou zelador dessa igreja. Eu sempre achei que meu ministério fosse no meu trabalho. Eu sempre pensei isso. Eu falei, meu ministério não é na igreja, meu ministério é no meu trabalho. Tanto que do local onde ela trabalha, hoje são quantas pessoas que estão daqui da igreja? 6 ou 7? Sei lá. 7 ovelhas que são daqui, eu sei lá, por aí. Eu não sei. Tia Adriana, que foi peguei do marido dela, né, abençoada, né? Embora o pastor dela esteve aqui hoje, ela pediu liberação para vir às terça-feira. Eu já não pude mais, disse que terça-feira ela vem que vai continuar o estudo bíblico, mas que o pastor dela liberou. Eu falei, só para o teu pastor autorizando. Mas é isso, essa nova unção que eu tenho sentido, né? Que há muito tempo eu não sentia. Eu creio que seja esse novo ministério. Amém. Né? Amém. Achei interessante ela dizer assim, né, que ela foi contando hoje os dias para vir para a igreja. Né? Um novo desejo. Algo novo aconteceu no coração. E ela falou muito interessante. Irmãos, o que eu estou ensinando hoje, eu estou apenas... eu até falei com ela uma coisa interessante. Está vindo uma coisa meio mais forte. Uma unção mais forte. Mas, na verdade, são conceitos que a gente já falou isso aqui várias vezes. Mas numa força diferente. Irmão, na verdade, o evangelho é o mesmo, né, irmãos? Agora, você que entra numa posição profunda de receber e de se aprofundar nas verdades de Deus. Então, o testemunho da Cleide, né, que é uma ovelha de 21 anos, 20 anos aqui, irmãos, é coisa interessante. É o que Deus vai fazer, está fazendo e vai continuar fazendo na vida de várias pessoas aqui que vão ser impulsionados com algo novo, para entrar no novo ministério que Deus está trazendo para a gente. Amém? Hoje, irmãos, eu vou começar a falar sobre a igreja santa, não é? Nós terminamos na aula passada de falar sobre a igreja simples e hoje nós vamos começar a meditar sobre a igreja santa. O que é santo, né? O santo é uma palavra que não é muito fácil de se entender. Mas, na verdade, a gente vai resumir em 2 aspectos, né? Depois vamos aprofundar mais isso aí. O primeiro aspecto da palavra santa, o santo quer dizer separado. Separado para o uso de Deus. Então, se eu sou santo, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que eu sou separado. Isso me dá uma grande responsabilidade, gente. Eu sou separado para Deus. Por isso que Jesus disse que eu não posso servir a 2 senhores. Porque eu sou santo, no sentido de alguém que foi separado. Na verdade, essa separação, eu creio que até se mistura com a questão, né, daquele transporte espiritual. A Bíblia diz que eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu sofri, irmãos, um transporte espiritual.
E esse transporte me fez agora estar no outro lado espiritual, e agora eu fui separado para Deus. É um texto clássico, né? Êxodo. Não, o texto que eu falei é outro, mas vamos lá, Êxodo 19:6. Êxodo 19:6. Aleluia! Diz assim: e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Na verdade, a gente sabe que Israel é uma nação especial para Deus. É um povo separado, é um povo escolhido. De todas as nações da terra, Israel é um país, é uma nação especialmente separada por Deus. Isso mostra, irmãos, que nós somos um povo especial. Nós, como igreja, né, vamos ver no texto mais da frente, nós somos um povo especial. A apóstola falou um negócio interessante na aula, né, quando ela estava falando, né, que a gente é diferente, a gente não é igual aos outros, porque em nós habita o Espírito Santo. Na verdade, a gente vive muito pouco a potencialidade de sermos povo separado para Deus, de sermos habitação de Deus através do Espírito Santo. Eu creio que a gente vive muito pouco esse potencial, irmãos. Quando eu falo como igreja, assim, né? Como tem gente que se diz cristã, que vive uma vida terrível, que vive uma vida profundamente aquém do propósito de Deus. Gente, se eu sou separado por Deus, sou separado para Deus, eu fui comprado por um valor especial. Isso é muita coisa. Irmãos, há muita gente nas igrejas que é igualzinho aos outros. Tem muita gente nas igrejas que é igualzinho às outras pessoas. Igual. Sente um problema, reage da mesma forma. Passa por um aperto, reage da mesma forma. Vem um ataque da enfermidade, reage da mesma forma. Vem um problema financeiro, reage da mesma forma. Morre alguém, reage da mesma forma. Irmãos, o que nos faz diferente é porque nós somos santos, nós somos separados. Logo, se eu sou separado para Deus, separado por Deus, para Ele, eu não posso viver de qualquer maneira. Gente, eu não posso viver de qualquer maneira. Se eu sou separado para Deus, eu não posso ter uma vida de independência de Deus. Ao contrário, se eu sou separado para Deus, eu vou viver uma vida profundamente dependente de Deus. Mas quando eu falo dependente de Deus, irmãos, eu não falo apenas alguém que quer ser abençoado por Deus. Porque às vezes quer ser dependente de Deus no sentido, o que eu preciso Deus vai fazer. Amém. Mas dependente para viver uma vida, até fazendo aquilo que eu não quero. Para agradar a Deus e para fazer a vontade de Deus. Irmãos, se eu sou separado para Deus, eu não posso viver igual uma pessoa que não é separada para Deus ainda. Irmãos, um crente num lugar, um cristão verdadeiro num lugar, numa empresa, numa escola, numa repartição, é muito sério. Por isso Jesus falou o quê? Vós sois o quê? A luz do mundo. Mas será que, de alguma forma, a luz que está em nós é manifesta onde nós andamos? Vocês estão entendendo?
Será que a nossa vida manifesta, assim, normalmente, quer dizer, no dia a dia, de uma forma, quando eu falo natural, é sobrenatural, mas quando eu falo natural, quer dizer, uma coisa assim, sem fazer força. Será que você manifesta de verdade a luz de Cristo? Você manifesta esse ser santo no sentido de que você pertence a um lado que os outros não pertencem? É muito triste quando você ouve alguém assim, poxa, fulano que diz que é da igreja, sei lá, é crente, sei lá, age pior, se manifesta no lugar de forma pior do que uma pessoa que não é crente. Ouvir essa frase, ela é muito triste. Por quê? Porque posicionalmente você é santo. Posicionalmente você foi separado por Deus para Ele. Isso é posição, gente. E aqui é claro, irmãos, quando eu percebo a questão posicional de ser santo, uma coisa que eu tenho que entender é sobre o senhorio de Cristo. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o dono da minha vida. Ele é o dono da tua vida. E aí sim, o texto que eu queria falar, que é um texto que a gente conhece profundamente, é 1 de Pedro 2,9. Ou melhor, primeiro não. Primeira, que é uma carta de Pedro 2,9. Pode abrir a sua Bíblia aí. É um texto conhecido, né, irmãos? Primeira carta de Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Mas o próximo que eu queria, a próxima expressão que eu queria enfatizar: povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, o texto não diz apenas que eu sou povo de propriedade de Deus. O texto aperta mais. Não é? O texto diz que eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso aqui fala de senhorio, gente. O fato de eu ser santo, que eu ser separado para Deus, obrigatoriamente me leva a entender de que sobre a minha vida existe um dono, um Senhor, que é Jesus Cristo. E porque agora eu não sou mais de mim mesmo, eu estou aqui sendo propriedade dele, o texto diz que eu sou propriedade dele para proclamar, para manifestar as virtudes dele. Irmãos, as pessoas têm que ver em mim, não porque eu sou maravilhoso, um cara legal. Isso é bom, é. Mas o importante na minha vida é eu passar as virtudes, a realidade do fato de eu agora ser santo, ser possuído por Ele, ser propriedade exclusiva dEle. A minha vida precisa proclamar essa realidade do senhorio de Cristo na minha vida. A minha vida tem que refletir isso, gente. Mas aonde? Aonde eu ando, onde eu vivo. A gente nunca prega que você aqui na igreja é uma maravilha e fora da igreja qualquer coisa. Se você é maravilha aqui, você tem que ser muito mais lá fora. Muito mais. Porque aqui, de certa forma, é até mais fácil.
Mas Deus quer que você proclame aonde você viva que as virtudes dele estão em você, porque você é santo, você foi separado para ser povo de propriedade exclusiva dele. É interessante, irmãos, que a questão de ser santo, né, do santo, no Velho Testamento, ela está muito ligada, por exemplo, ao sábado. O sábado era santo, o dízimo era santo, os locais eram santos, né? O templo, o local era santo, os instrumentos eram santos, os utensílios do templo eram santos, as coisas, os locais, né? As festas. Amém. Mas no Novo Testamento, irmãos, a ênfase muito forte é de que o fato de quando eu nasço de novo, eu me torno a habitação do Espírito Santo, logo eu tenho a grande expressão da santidade de Deus em mim, eu tenho que manifestar isso. O fato de eu ser separado, de eu ser povo de propriedade exclusiva de Deus. O grande sinal na minha vida de que eu sou separado por Deus é o fato de que a partir do momento que eu conheço Jesus de verdade, eu me torno habitação, morada, casa dele. Irmãos, ser separado não é apenas porque eu me batizo numa igreja evangélica. É claro que não é isso. O que me faz alguém separado é o fato de eu me tornar habitação do santo. Porque, irmãos, Deus, a partir dessa realidade do Novo Testamento, não exige nada de mim de que Ele não possa participar em mim, comigo e através de mim. Às vezes as pessoas elas têm uma postura de que como se fosse elas, claro, eu participo com um desejo, uma atitude, mas eu preciso depender em tudo do santo, porque senão eu posso fazer as coisas que Deus quer na carne, eu posso fazer as coisas que Deus quer na alma, e não fazer as coisas que Deus quer como Deus quer, debaixo de uma influência e de uma realidade espiritual. O fato de eu ser santo, posicionalmente, é porque algo sobrenatural, espiritual, aconteceu em mim. Nunca pense que você vai conseguir agradar você por você mesmo. É um engano. Vocês estão entendendo? O amor que está em você, a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado no nosso espírito pelo Espírito Santo. Então eu vou amar com o amor que Deus me dá. A fé também é operação de Deus, irmãos. A fé é operação de Deus. Na verdade, viver a vida de Deus não é uma atitude minha. Na verdade, é muito mais uma rendição minha. Quando eu me rendo, é que eu entro no propósito de Deus. Claro, existe uma atitude, mas uma atitude de rendição, de entrega, de sujeição, de submissão ao santo. Tem gente que procura desesperadamente viver a vontade de Deus por si. Eu acho que essa pessoa uma hora vai se frustrar. Eu creio piamente que a pessoa vai se frustrar, porque na verdade eu vivo a vontade de Deus por uma atitude de rendição, para viver aquilo que até apóstolo... Não, pode ler esse texto, não leu? O Carlos 2:20 leu, né? No final não leu? Já não sou eu mais quem
Mas é Cristo que vive? Viver o senhorio de Cristo é muito mais a rendição para que Cristo faça da minha vida o que está dentro dos seus propósitos eternos sobre a minha vida. Está entendendo? Vamos seguir? Mas existe um segundo aspecto da questão do santo, né? Que é talvez aquele que mais a gente pensa nele, né? O segundo significado é a vida de pureza, ausência de corrupção moral, com vitória real sobre o pecado. Claro, alguém tem a vida santa, a gente está dizendo isso, né? Que ela tem uma vida pura, uma vida fora da corrupção moral, uma vida com vitória real sobre o pecado. Então ela tem uma vida santa. É o segundo aspecto. O primeiro é um aspecto posicional, não é? Eu sou santo porque agora eu estou no reino de Deus. Então vamos lá, irmãos, em 2 de Pedro 3,11. Aí é um aspecto mais prático, não é? Mais prático. 2 de Pedro 3,11. Diz assim: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Aqui fala sobre um santo, o quê? Procedimento, quer dizer, por atitudes de santidade. É o segundo aspecto do santo. E existe, irmãos, nessa questão, 3 fases nessa santidade prática, não é? Primeiro, a santificação posicional. E isso, irmãos, passa pelo novo nascimento. Irmãos, ninguém vai ter uma vida santa na visão de Deus, uma vida santa no que tange a viver a vontade de Deus, sem primeiro passar pelo novo nascimento. Quando eu cheguei aqui, a Cleide chegou a 21 anos, eu cheguei a 28. Eu senti que as pessoas, quando cheguei aqui, elas já muitos idosos, né, assim, Nadir estava aqui, só ela que é remanescente, ela e Floriano. O que eu percebi como pastor é que algumas pessoas não tinham segurança da salvação. Eram da igreja, né? Mas o que eu percebi, eu tinha dúvidas se algumas pessoas eram de verdade nascidas de novo. E interessante que na primeira fase do meu ministério eu falei muito sobre o novo nascimento. Porque as pessoas podem estar na igreja há muito tempo, irmãos, e estarem se enganando. Elas podem se achar crentes, mas na verdade não têm uma experiência genuína com Cristo Jesus. E eu batia muito de frente nisso, né? O meu pai escreveu um livro que eu tenho que editar esse livro, né? Ele fez agora 90 anos, eu estou lendo e temos que editar. E ele foi usado, uma das passagens que ele passa é com uma irmã chamada Dona Marta, né? Que era a mais idosa, né? Daquele tempo aqui, né, Nadir? Era uma mulher hiper respeitada, né, Floriano? Respeitada na igreja. E ela disse para o meu pai, né? Meu pai morava na Tijuca. E algumas vezes meu pai vinha, minha mãe teve um tempo que de manhã frequentava aqui, de noite ia para a igreja, que meu pai era pastor. Então meu pai vinha deixar minha mãe aqui, depois vinha e pegar minha mãe para ir para casa. E ele dava carona muitas vezes para Dona Marta. Dona Marta, no final da vida, morou com uma filha na Tijuca, né, com a Ruth. E ela falou para meu pai, e meu pai, isso marcou tanto meu pai, que meu pai colocou até no livro dele falando dessa irmã. Ela dizia:
Pastor Vaine, eu acho que eu não era convertida. Gente, uma mulher respeitada na igreja, uma mulher que era parente do fundador da igreja, uma mulher antiga na igreja. Ela morreu com 95. 99? É. Gente, essa mulher disse para o meu pai que ela entendia que ela não era convertida. Porque ela começou a ouvir eu falar sobre a questão do novo nascimento e bater nesse assunto, e bater nesse assunto, e bater nesse assunto. E essa mulher fez uma declaração dessa para o meu pai. Meu pai ficou muito impressionado com aquela declaração da irmã Marta. E no início do meu ministério eu fiquei muito preocupado com isso. Eu quis balizar, nivelar, para que todas as pessoas tivessem a oportunidade de saber que o fato de estar na igreja só não garante a elas a vida eterna. Que aquele que não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. E eu fiquei pregando e batendo muito nessa tecla. Irmãos, esse assunto deve ser uma preocupação séria, porque viu pensando pessoas que estavam na igreja, na beira da fonte, podem não ter bebido da água, podem ter sido cheias da religião, dos conceitos, mas nunca, na verdade, experimentaram Jesus de verdade. Então, irmãos, a questão da santidade passa profundamente sobre a questão posicional do novo nascimento. Primeira Coríntios 6,11 fala algo sobre isso. 1 Coríntios 6,11. A Dona Marta morreu com 99, né? Morreu com 99, Dona Marta, né? Isso mesmo, faltava um ano para ser para 100, É verdade. É uma pessoa muito querida. Vamos lá? Tais fostes alguns de vós. Aqui ele vai falar sobre o novo nascimento, né? Mas vós vos lavastes. Mas fostes santificados. O santificar aqui está dizendo o seguinte: vocês se tornaram santo porque vocês nasceram de novo e se tornaram habitação do Espírito Santo. Mas foste no quê? Justificados. Quer dizer, quando eu nasço de novo, no mundo espiritual, tem muito a ver com aquilo que o apóstolo falou, eu sou declarado justo. Em nome de Jesus, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu nasço de novo, eu sou lavado por Jesus, me torno habitação do Espírito Santo. Quando eu me converto de verdade, eu me torno santo, separado para viver uma vida santa. Sem essa experiência, eu posso ser uma pessoa extremamente boa, mas eu nunca serei santo. Amém? Amém. Uma pessoa que não nasceu de novo, ela pode ser maravilhosa, ela nunca será santa. O que me faz santo é o novo nascimento. É uma questão de natureza, porque a Bíblia diz que sem Cristo, eu e você estávamos no pecado. A natureza única na minha vida sem Cristo é a natureza do pecado. O novo nascimento, irmãos, me muda de natureza. Por quê? Porque eu me torno habitação do Espírito que é santo. Por isso, irmãos, uma igreja santa, ela tem que se preocupar se seus membros de verdade já nasceram de novo.
Às vezes tem pais que eles se sentem confortáveis apenas, assim, né? Porque seu filho vai à igreja. Gente, é muito pouco. Uma pessoa pode morrer para o inferno frequentando a igreja. Eu nunca iria me acomodar com os meus 3 filhos se eu não soubesse que eles passaram pela experiência do novo nascimento. Que não eram apenas pessoas que frequentavam a igreja. Porque a igreja tem coisas boas, né? A igreja tem amigos, tem relacionamentos, tem música boa. Então, irmãos, se nós somos uma igreja santa, nós temos que ter em mente isso com muita clareza e firmeza, de que as pessoas com quem convivemos na igreja se tornem de verdade pessoas santas, porque passaram pela experiência do novo nascimento. Entenderam isso? Isso tem que preocupar a gente. Minha filha vai à igreja sempre, vai sempre no culto jovem, vai sempre no culto das mulheres, gosta de estar no encontro de casais. Gente, glória a Deus, mas isso é pouco, né? Se não nascer de novo, não participa do reino de Deus. Para eu participar do reino de Deus, tem que ser santo. E eu me torno santo pelo novo nascimento. É uma questão posicional. Amém? Amém. Romanos 8:9. Irmãos, esse assunto parece que eu estou falando coisas que você sabe, né? Mas que quando vem assim, a gente começa a refletir. E a gente começa a pensar sobre a seriedade desse assunto. Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal que não tem o Espírito de Cristo não é dele. Isso não é sério, gente. Isso não é sério. E vamos refletir aqui uma coisa muito séria. Eu posso ter comportamentos de alma que parecem ser comportamentos espirituais. A religiosidade pode me fazer a ter uma vida absolutamente na alma, com aparência de espiritualidade. Logo, eu posso parecer alguém que é de Cristo, sendo que essa pessoa, na verdade, não é de Cristo. Isso é sério, gente. Isso é para a gente tremer. Você tem que ver na vida do teu filho, da tua filha, do seu pai também, da tua mãe, estou dando um exemplo, né? Você tem que orar, pai, até o ponto de você dizer: pai, eu vejo a vida do Espírito no meu filho, na minha filha. Enquanto você não vir isso, você não pode parar de crer, de declarar, de profetizar, de orar pela vida do teu filho, da tua filha. Amém. Mas ele pode até melhorado, mas não quer dizer que ele nasceu de novo. Irmãos, a alma também tem a propriedade de trazer melhoras de comportamento.
E isso não significa que a pessoa entrou numa nova dimensão espiritual. Vamos, esse assunto hoje é muito sério, gente. Eu estou falando coisas muito sérias nessa noite. Eu estou falando coisas, irmão, extremamente sérias nessa noite. Ah, meu filho já se batizou nas águas, né? Isso não quer dizer. Quer dizer, mas pode não querer dizer nada. Pode ser, mas pode não ser. Eu não posso descansar enquanto não tiver segurança que meus filhos, que meu marido, minha mulher, meu pai, minha mãe, né? Pessoas que eu amo, eu tenho que perceber nelas a vida do Espírito. Porque você pode ter, irmãos, você pode ter comportamentos que vão melhorando, mas não significa que você vê uma base espiritual real que levou à melhora de comportamento daquela pessoa. Eu não sei se vocês estão conseguindo captar o que eu estou dizendo. Eu preciso ter segurança de que meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meu irmão, sei lá quem. Às vezes alguém começa até a ver a igreja, né? Por exemplo, né? Vê a igreja com alguém assim, começa a frequentar e gosta. Mas isso é importante, claro, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Mas você não pode descansar enquanto não vir sinais de uma mudança espiritual, que além de algumas mudanças comportamentais. Amém? Então, Romanos 8,9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Então, irmãos, de alguma forma, é muito diferente alguém que está no Espírito. Amém? Mas existe a segunda coisa na questão da santificação completa, né? Uma perfeição sem pecado, santificação completa, que acontecerá com a volta de Jesus e com a minha morte. Não é? 1 João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos o quê? Semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Nesse estágio, claro, não é agora, nós vamos ter vitória total sobre a carne, sobre o pecado, sobre o diabo e sobre o mundo. Enquanto estamos na terra, há uma luta para nos derrubar, para nos derrotar, por causa da carne. Por isso eu tenho falado com os irmãos sobre a importância do jejum. Irmãos, a grande operação do jejum não é pagar promessa. Eu penso que jejuar é fazer uma promessa. Por favor, irmãos. Não, eu vou jejuar para minha sogra morrer. Não adianta, irmãos. Eu vou jejuar para o Botafogo ser campeão, né? Nosso campeão Vitinho ali, né? Campeão, nosso campeão, né? Recebeu a faixa no jogo sábado lá contra o Corinthians, não é? Nosso campeão, nós somos um campeão aqui, tem até a medalha, né? Pelo que ele não mostrou, ele está com vergonha de mostrar para todo mundo, mas eu vi a medalha, não é? É dourada, não é? Mas, irmãos, isso aqui é muito sério. É muito sério.
Haverá, quando partimos desse mundo, pela morte ou na volta de Jesus, que a gente vai viver uma santificação plena. Chegará num ponto que a gente nunca mais vai pecar. É o nosso alvo, né, irmãos? Não é verdade? E eu volto a falar, enquanto estamos aqui na terra, nós podemos ter muita vitória sobre o pecado. Por isso que o jejum é importante. Ajuda na mortificação da carne. Já falei isso aqui algumas vezes. A mortificar a carne. Irmão, jejum não é uma opção. Jejum, eu diria que é uma obrigação para você, num dos aspectos, ter essa chave de mortificar a carne. Amém? Agora tem a terceira forma, que talvez, talvez que não interessa muito para a nossa vida, porque nós já nascemos de novo, somos habitação do Espírito, que é a santificação no aspecto prático, ético e moral, que nos leva a uma vida que agrada a Deus e nos faz vencedores sobre o pecado. Quando você fala assim, aquele irmão é santo, você está dizendo o quê? Esse cara é um cara que vive uma vida que agrada a Deus, que vence o pecado. Então nós vamos a alguns textos, irmãos. Vamos lá? 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Interessante. O vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis. O que quer dizer? Sem censura, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por aqui você entende aquilo que a apóstola fala. Claro, nós ainda pecamos ou podemos pecar? Claro. Mas nós não podemos ser pecadores no que tange a viver no pecado. Nós temos que ter conservado em nossa vida uma integridade, sermos alguém irrepreensível. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso destino. Por quê? Porque em nós habita aquele que nos santifica para uma vida prática que agrada a Deus. Eu tenho que viver de tal modo, irmãos, que seja uma vida cada vez mais íntegra e irrepreensível. Amém? Então, irmãos, o texto diz que quem vai santificar aqui? Quem santifica? Sou eu que me santifico? Deus. Mas claro que eu participo do processo. Claro, orando a palavra, buscando, falando a palavra, orando em língua, falando a palavra, mas me rendendo para que Ele haja e me santifique. Por isso que eu falo da rendição. Eu tenho que me entregar a Ele, eu tenho que me render a Ele, para que eu não viva na terra fazendo aquilo que seja do meu querer, mas que seja do querer dEle. Estão entendendo, irmãos? Por isso que eu não posso aceitar assim, eu sou assim mesmo e vou morrer assim. Eu não quero morrer assim como eu sou hoje ainda. E nem morrer como eu era 5 anos atrás. Claro que não, irmãos. Eu quero avançar. Eu quero ter uma vida cada vez mais íntegra, irrepreensível diante de Deus. Vocês estão entendendo? É o meu desejo, gente. E também é o de Deus. Isso aqui é palavra de Deus. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Na vida, na família, nas finanças. Sei lá em que mais. Irmãos,
Deus precisa ver em nós esse desejo desesperado de andar em santidade. Você pode até pecar? Sim, mas como eu falei, você pode fazer um pão na sua casa, não quer dizer que você é padeiro. Você pode até pecar, mas logo... Irmãos, é interessante, dentro daquilo que a apóstola falou. Quando eu peco, eu pequei, sinto aquele desconforto e confesso, acabou, irmãos. Quando é que o diabo vai ter, não a autoridade, mas vai ter a brecha? Quando eu permaneço no pecado, quando eu não trato o pecado, quando eu peco e não sou rápido em confessar o pecado. A palavra diz que se eu confesso o meu pecado, Ele é fiel e justo para me perdoar o pecado e me purificar de toda a justiça. A grande questão é que muitos crentes ficam naquela coisa, não, pecou, acabou, Pai, me perdoa, eu errei, acabou. Não fica martelando aquilo, acabou, eu errei. Mas quando você vai pecando, e um pecado, aquilo vai, aquilo não para. Irmão, Deus não quer viver condenando a gente, né? A Bíblia diz que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Será que Deus não acha que de uma hora você vai pecar? Eu até acho que João diz que se disser que não tem um pecado, somos mentirosos. Quer dizer, alguma hora eu posso até pecar, mas pecado não é mais estilo da minha vida. Pecado vai se tornar um acidente na minha vida. Porque eu quero viver uma vida santificada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. É muito interessante esse assunto, irmãos. Deixa eu ver aqui que eu pulei aqui, vamos lá. 1 de Pedro 3,18. Estamos quase terminando. Porque tem que arrumar minha mala. Amanhã 6h30, o taxista Alexandre está lá em casa nos pegando. Aí vou a Brasília e Ilhéus. Ilhéus de carro para Itabuna. Vamos lá? 1 de Pedro 3,18. Entenderam? Vamos lá? Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no... Irmãos, o que Deus fez? Ele fez uma obra para que a minha carne morra e para que meu espírito seja liberado. Irmãos, por isso que crente carnal nunca pode aceitar ser crente carnal. Eu fui chamado para andar no Espírito. Parece que a igreja ficou assim, não tem um crente espiritual, cara, quer dizer, como fosse uma coisa, tá bom, um é assim, outro é assado, um é Vasco, outro é Flamengo. Um é engenheiro, o outro é advogado. Não, irmãos. Na igreja, Deus chamou a gente para sermos todos espirituais. Eu estou morto para a carne e vivificado no espírito. Eu e você fomos chamados para viver no espírito. Agora, eu só vivo no espírito quando a carne vai sendo mortificada. Não tem como eu viver no espírito abundantemente com a carne viva. Vou repetir. Não tem como eu viver uma vida viva no espírito com a carne viva. O viver abundantemente no espírito significa minha carne legalmente está morta, mas eu tenho que tomar atitudes que na prática
mortifiquem ela e que ela não cause mais nenhum problema na minha vida. Não, eu sou uma pessoa boa até, eu tenho 80% do espírito vindo da carne. Não existe isso na missão de Deus, irmãos. Não, aquele é carnal, tem 80 do espírito, 80 da carne vindo do espírito. Não existe isso, gente. Quando Deus pensa em você como filho de Deus, Ele pensa 100% no espírito. Mas a carne, na prática, ela ainda quer gritar. E a gente tem que se posicionar para viver uma vida no espírito, que já é a realidade de Deus. Deus nos vê vivendo a vida do espírito. Se alguém pecar, quer dizer, se uma hora a carne levar você a pecar, se arrependa logo e acabou. Temos um advogado diante do Pai. Mas não fica se acostumando como fosse uma coisa normal, pecar, e que a carne fale, quer dizer, parece que você não é um impotente contra a carne. Não, a carne, né? Você não sabe, né? A carne, né? Como é que é? A carne é fraca, né? Para com essa palhaçada, gente. O teu espírito é muito mais forte. Por quê? É você? Porque em você habita o Santo, o Espírito Santo. Meus amados, continuaremos na terça que vem. Segunda eu chego cheio de fogo para a terça ministrar aula aqui. Você já foi à Bahia, nega? Então vá. Quem vai à Bahia, ó nega. Um beijo para vocês.